E o tema hoje é o quê? Guia rápido de produção de peixes em viveiro escavado e tanque-rede. Então, com certeza, vou atender muitos de vocês aí hoje aí que ou produzem tanque-rede ou produzem viveiro escavado. São as duas maiores produções que a gente tem no Brasil hoje, tá certo? E para começar, qual sistema que está o viveiro escavado? Qual sistema que está o tanque-rede? Viveiro escavado ou tanque escavado, né? No meu entendimento, tá? Enquanto técnico aqui, ele é utilizado em 3 tipos de sistema: extensivo, semi-intensivo e intensivo. Já o tanque-rede é uma estrutura de sistema intensivo, tá? Alguns autores, né, pode até pensar, não, pode até falar que não, tanque-rede é super intensivo. E tá tudo bem se for, né? Como eu disse, eu já comentei sobre esse problema, sobre essa diferença. O tanque-rede é intensivo ou é super intensivo? Na prática, não faz o tanque-rede produzir mais ou menos, tá? Na prática não, mas aí depende do entendimento de cada autor e tá tudo bem em relação a isso. Qual seria a diferença entre essas duas estruturas produtivas? Aí já tem bastante diferença, né? Já tem bastante diferença. O viveiro escavado ou tanque escavado é uma estrutura que permite o produtor controlar 100% a qualidade da água lá dentro, né? Diferente do tanque-rede. No tanque-rede a gente apenas acompanha a qualidade da água, né, ali do ambiente onde o tanque-rede se encontra. Porque normalmente, onde que você produz peixe em tanque-rede? É grandes represas, grandes lagos ou reservatórios de hidrelétricas, né? Então, assim, grandes massas de água, grandes corpos hídricos, você não consegue controlar aquela qualidade da água, né? O que depende de você ali naquele momento é o quê? É não prejudicar a qualidade da água. Como? Respeitando capacidade de suporte, densidade de estocagem, trabalhando com segurança, né? Boas práticas aí da produção de peixes. Mas controlar aquela qualidade da água, controlar parâmetros de qualidade da água em grandes massas, em grandes corpos hídricos, é humanamente impossível, tá? É humanamente impossível fazer esse controle. Já no viveiro escavado, sim, é possível você fazer esse controle e é extremamente recomendado que você faça esse controle, tá certo? Produção em viveiros escavados, ela é apresentada, por exemplo, em quilos por metro quadrado ou toneladas por hectare ano, né? Ou seja, a gente trabalha na área disponível, né, em metros quadrados ou hectare, né, que são 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados, né? Então, olha lá. Já nos tanques rede, a gente trabalha com o quê? Quilos por metro cúbico, pensando no volume disponível, tá certo? Aí a gente já pensa no volume disponível. Então, falei que a produção em viveiros escavados é pensando na área, quilos por metro quadrado, toneladas por hectare, ou o tanque rede a gente utiliza o volume disponível, então são quilos por metro cúbico, tá certo? Nos viveiros escavados, ou tanques escavados, é possível a gente fazer o quê? O policultivo, ou seja, várias espécies na mesma unidade produtiva. Então, assim, no mesmo tanque, no mesmo viveiro, eu tenho várias espécies ali, cada uma na sua faixa ideal, fazendo essa engorda, essa produção. Então, o que acontece? A diferença disso para o tanque-rede é o quê? No tanque-rede, nessa gaiola flutuante, o ideal é eu ter uma espécie de peixe dentro de cada gaiola. Só que eu posso ter numa mesma fileira várias espécies de peixe. Então, assim, no tanque-rede 1 eu tenho uma espécie, no tanque-rede 2 eu tenho outra espécie, no tanque-rede 3 eu tenho outra espécie, no tanque-rede 4 eu tenho outra espécie. Então, é um policultivo no mesmo ambiente, tá? Mas não na mesma estrutura. Diferente do viveiro escavado. Entendeu a diferença? Então, aqui, ó, nesse viveiro escavado, eu tenho várias espécies. No tanque-rede, em cada um dos tanques-rede, eu tenho uma espécie diferente, né? É um, não sei se existe isso, um semi-policultivo, mas é um policultivo, né? Não deixa de ser, né? Outra diferença entre essas duas estruturas produtivas, interessante. Possibilidade do peixe obter alimento natural no tanque-rede é infinitamente inferior do que no viveiro escavado, né? Já que ele se encontra em uma gaiola flutuante,
né? O peixe está preso, ele está confinado, ele come apenas aquilo que você fornecer para ele. Então, assim, alimento natural é um luxo ali, porque não tem tanta quantidade e ele não vai ter condição de sair daquela gaiola para poder procurar uma quantidade maior desse alimento natural. Às vezes, algumas espécies elas podem aproveitar a incrustação ali na tela, né, aquela sujeira que junta na tela do tanque-rede, e pode se alimentar daquela sujeirinha que junta ali na tela do tanque-rede. Mas aquilo não é suficiente para um desenvolvimento comercial sustentável. O peixe precisa comer ração quando ele está lá no tanque-rede. Então é necessário a ração comercial. Já nos viveiros escavados, a situação muda, né? Por quê? Porque a gente trabalha muito com alimento natural através da adubação da água. Então eu já busco isso no viveiro escavado, né? Essa adubação da água, ela promove o desenvolvimento desse alimento natural, tão importante para o ambiente. Por quê? Porque ele está intimamente ligado com o oxigênio dissolvido ali na água. E também como forma de alimentação para os peixes que estão ali presentes. Então, assim, além de servir o plâncton, vamos pensar, o alimento natural que eu estou falando ali, esses micro-organismos animais e vegetais são plâncton, zooplâncton, né, e fitoplâncton. Eu vou precisar tossir aqui um pouquinho. Ainda estou um pouco rouco, porque eu estou gripado. Perdão aí. Vamos continuar aqui. Então, assim, o plâncton, a gente busca a presença do plâncton no viveiro escavado. Por quê? Porque ele pode servir de alimentação para os peixes que estão lá, mas ele também serve de incorporação de oxigênio lá na água. Então a gente busca isso no viveiro escavado. No tanque-rede não tem como a gente trabalhar com isso, porque o peixe está confinado. Não tem como você promover isso daí em grandes massas de água. Né? Por quê? Porque são grandes massas de água. A gente trabalha com adubação em viveiro, você vai trabalhar lá com adubação química, adubação orgânica. Imagina você levar isso para uma represa de uma hidrelétrica, um lago de hidrelétrica. Não dá para pensar nisso daí, ok? Seguindo aqui, mais diferenças entre um sistema e outro aqui. Num projeto de viveiro, olha que legal essa daqui, né? Num projeto de viveiros escavados, eu não sei se você sabe disso, você precisa ter um tanque específico para receber todos os efluentes da sua produção, né? Para que aconteça um processo de decantação nesse tanque. Onde toda a matéria orgânica e nutrientes excessivos, eles sejam decantados mesmo, eles vão lá para o fundo, né? Para que a água limpa, ela possa retornar para a natureza. Então a gente já chama mesmo o tanque de decantação. É o quê? É o tanque que recebe a água de todos os outros tanques ou todos os outros viveiros de produção. A água que sai desses viveiros cai nesse tanque de decantação. E aí desse tanque de decantação, depois que ela decanta, ela vai voltar para a natureza. E o que acontece? Já nos tanques rede, não tem como você colocar isso, né? A diferença, não tem como você montar esse sistema. A diferença é o quê? É você saber exatamente onde os seus tanques podem estar sendo instalados, onde os seus tanques precisam estar instalados, para você não causar problema ambiental e favorecer o desenvolvimento dos seus peixes. Tá certo? Por quê? Porque eu respeito muito a profundidade do local onde eu vou implantar o tanque-rede. Profundidade do local, proteção contra ventos predominantes, localização perpendicular à corrente de água. Eu vou olhando isso tudo, né? E eu sei que isso favorece o desenvolvimento dos meus peixes. Então eu sei que não pode ser num lugar muito raso. Por quê? Porque eu estou excretando ali, está tendo sobra de ração, está tendo dejetos. Se for um local muito raso, aquilo pode impactar na minha produção logo ali em cima. Porque não tenho como decantar aquilo longe da minha produção. Ele vai decantar embaixo da minha produção. Né? Então a gente tem essa diferença. Viveiro escavado, a gente trabalha com tanque de decantação. Tanque-rede, a gente respeita toda essa parte de boas práticas na produção, que a gente ensina muito no nosso método, os 4 As da piscicultura. A estrutura que é mais encontrada nas propriedades rurais, segundo o último anuário da Peixe BR, no Brasil, em todo o país, é o viveiro escavado. Né? Praticamente toda propriedade rural possui um viveiro ou um tanque escavado lá na sua área, mesmo que esta estrutura não esteja sendo utilizada para uma produção comercial. Então, assim, no levantamento realizado, no IBGE também tem isso, a grande maioria das propriedades rurais possuem, então, um viveiro escavado lá, um tanquinho, um açude,
né? Alguma coisa lá assim, que de repente é para ele pescar, para ele brincar, para ele levar a sogra, para ele levar o cunhado lá para ficar pescando, né? Lembra que a gente falou disso na semana passada? Então, assim, essa estrutura está presente na maioria das propriedades rurais. Ponto positivo para o viveiro escavado. Já os tanques-rede, né, por serem gaiolas flutuantes, eles foram desenvolvidos por japoneses, por chilenos, né, para a produção de peixe lá no mar. E aí essa tecnologia foi aperfeiçoada para água doce, né? A utilização do tanque-rede depende da disponibilidade de grandes massas hídricas, grandes recursos hídricos de água, como grandes represas, grandes lagos, ou reservatórios de hidrelétricas, ou lagos de pequenas centrais hidrelétricas. Né? É muita água. Então esses são os locais de implantação dos tanques-rede. Então não é em toda a propriedade que você vai encontrar um tanque-rede. Olha só, às vezes você pode encontrar aqueles tanques, os primeiros tanques-rede que saíram, né, que eram os tanques de 2x2 por 1,5, 2x2 por 1,7 de profundidade, né? Então às vezes você encontra dois tanquinhos desse numa represinha pequenininha aí de uns 5.000 metros, 10.000 metros quadrados. Então às vezes você encontra isso aí, mas por quê? Porque o produtor coloca o tanque-rede lá para fazer uma experiência. Eu vou colocar um peixinho aqui, e aí ele cresce, eu venho aqui, passo um pulsar, eu vou comer esse peixe. Então não tem aquele viés econômico, né? Não tem aquela identidade, aquela vocação. Então tá, falei que assim, ó, o tanque-rede, para você encontrar nas propriedades, só se tiver alguma represa lá. Ninguém vai ter um tanque-rede à toa lá para fazer o quê? Para não ter nada lá dentro dele. Agora, se essa propriedade for na beira de um reservatório, na beira de um lago, né? Ou se tiver uma represa muito grande lá dentro, tem um aluno lá do Mato Grosso do Sul, que ele tem uma represa enorme lá na produção dele. E o que acontece? Ele vai colocar, né, tanque-rede nessa represa, e a água que sai dessa represa ainda abastece mais 9 viveiros escavados lá no Mato Grosso do Sul. Então ele utiliza os dois sistemas lá na propriedade dele. Né? Tem um outro aluno em Minas Gerais, ali na divisa com o Rio de Janeiro, que está terminando uma represa gigante também. A represa deve ter uns 22 para 25 metros de profundidade. E acredito que aí nos próximos 2, 3 meses ele já está entrando com tanque-rede nessa represa lá. Então, assim, tem que ter uma massa de água muito grande para você trabalhar com tanque-rede. Né? Não é em qualquer lugar que você vai encontrar. Esses são os locais de implantação dos tanques-rede. Mas, como eu disse, na maioria das propriedades rurais existem os viveiros escavados. Então vamos fazer uma observação aqui. Eu estou falando somente de viveiro escavado e de tanque-rede. Produção em represa, produção aí utilizando grandes represas, né, 2, 3, 5 hectares, que dá um trabalho para poder fazer a produção nisso daí. Eu não estou sendo específico nela daqui. Então, assim, até porque eu prefiro numa represa desse tamanho trabalhar com tanque-rede, quando ela passa aí de 6, 8 metros de profundidade. Mas estou falando então de viveiro escavado e tanque-rede, para ficar bem claro para vocês aqui. Agora imagina, né, como seria uma área rural onde houvesse a possibilidade de se utilizar essas duas estruturas, né? Será que é possível? Olha, puxa vida, eu acabei de dar um exemplo aqui de um aluno lá do Mato Grosso do Sul que tem as duas estruturas produtivas lá. Tanto que ele vai colocar tanque-rede na represa dele e a água que sai pelo ladrão da represa, ela vai para os viveiros escavados dele. Né? Dei esse exemplo. Tem um outro cliente que eu atendo aqui em Goiás, e esse tem mas é muita água na propriedade deles mesmo. Praticamente passa um rio. Assim, da nascente dele até na área da produção, vai formando um rio gigantesco. Assim, olha, se eu falar para vocês que dá uns 2, 3 cana aí de 300 milímetros aí, dá uma manilha gigantesca lá. É um rio que passa lá dentro, é uma coisa espetacular, né? Então, assim, abastece os viveiros escavados, eles também têm a questão de tanque-rede, por quê? Porque eles devem ter aí, né, umas represas aí com 10 a 20 hectares cada uma, com 5, 8 metros de profundidade, porque eles utilizam pivô para a agricultura. Né? Então já estão pensando em colocar tanque-rede nessas represas também, até porque ajuda um pouco na questão da fertirrigação. Então, assim, nesse momento, lá nesse cliente,
A gente está produzindo só nos viveiros escavados, está fazendo os ciclos de produção lá, está organizando os viveiros, para depois entrar nos tanques rede. Mas por quê? Porque eles já têm essa ideia da evolução, do aumento da produção. A gente ainda está fazendo o licenciamento da atividade, né? Eu como técnico, o louco do licenciamento, acho que sou o que mais fala de licenciamento ambiental aqui nessas lives aqui, e eu acho muito importante, a gente tem que fomentar isso daí também. Então a gente está licenciando a atividade deles lá. Então nesse local, nessa fazenda, existem as duas estruturas produtivas. Eles ainda podem fazer muitas outras, né? E aí talvez você pode me perguntar o seguinte, depois dessas explicações que eu estou te passando aqui. O que vale mais? Eu produzir em tanque escavado, em viveiro escavado, ou eu produzir em tanques rede? E aí se eu fosse levar o pé da letra dessa pergunta, né, eu diria que vale a mesma coisa. Né? Já que, por exemplo, o frigorífico, se ele pagar R$ 7,50 no quilo vivo do seu peixe, ele vai pagar no peixe vindo do viveiro escavado ou peixe vindo do tanque rede. Mas como eu não sou sacana para responder desse jeito, né, eu te digo que ambas as estruturas produtivas hoje têm resultados interessantíssimos. Por quê? Porque depende, o que vai depender mesmo, né, o resultado? Do que você tem disponível para você desenvolver a atividade e do quão compromissado você é com os seus resultados. Né? O quão compromissado você está com a sua atividade. A produção em tanques rede, ela pode te entregar mais produtividade por área do que do viveiro escavado. Num ciclo de produção que às vezes pode ser mais rápido, mas um custo de produção que pode ser um pouco mais elevado. Por quê? Pela dependência exclusiva da ração comercial, do alimento comercial. Como eu falei lá no começo aqui hoje, né? O peixe que está lá dentro do tanque rede, ele está confinado, ele só vai comer aquilo que você colocar, daquilo que você fornecendo para ele. Alimento natural para ele seria um luxo se ele está confinado numa gaiola flutuante. Ele não tem como sair para buscar esse plâncton ali, né? Viveiro escavado, o que acontece? Eles talvez entregam uma produtividade menor por área, né? Apesar de ser muito alta também, porém com um custo de produção que pode ser menor. E aí que entra essa parte interessante, né? Por quê? Porque a gente trabalha com o alimento natural. O alimento natural dá essa diferença. Ah, Paulo, mas é a diferença de 1%, 2%, não sei nem mensurar. Mas imagina 1% em 10 toneladas, 1% em 100 toneladas, né? Dá diferença lá no final. Às vezes é a diferença que pagou a energia, a diferença que pagou o salário do funcionário, é a diferença que fez você pagar o licenciamento da atividade. Esse 1%, esse 2%, a gente que trabalha com produção agrícola, agronegócio, qualquer percentual que aumente o seu lucro, que aumente o seu faturamento, ele é interessantíssimo na produção. E aí a gente tem que correr com isso, né? Então, olha só, o custo de produção ele pode ser menor no viveiro escavado, e outra coisa, você controla parâmetros de qualidade da água no viveiro escavado. Então, se eu quiser... Opa, tá caindo os copos aqui. Se eu quiser melhorar o oxigênio, ali eu vou melhorar. Se eu quiser melhorar, corrigir meu pH, eu vou corrigir. Se eu quiser corrigir minha alcalinidade, eu vou corrigir. Se eu quiser corrigir minha dureza, eu vou corrigir. Se eu puder aumentar essa vazão de água, de repente meu tanque está muito carregado, a transparência está muito baixa, está pouco transparente, eu vou aumentar essa vazão de água, eu consigo fazer isso. No tanque rede eu só consigo acompanhar parâmetros, né? Eu não consigo mexer isso daí por conta da massa de água, né? Então, na minha opinião, como eu já disse aqui várias vezes, vai depender muito do que você tem disponível na sua propriedade, ou depender do seu local de produção, né? Ou do mercado que você quer atingir. Lembra que a gente já falou na semana passada, né? Que vai dizer se você vai produzir isso ou se você vai produzir aquilo, é a sua pesquisa de mercado que você precisa fazer. Outra coisa, existem algumas espécies de peixe que são extremamente adaptadas às duas estruturas. Outras espécies vão melhores em uma estrutura, outras espécies vão melhores em outra estrutura. Então há necessidade de você montar esse seu planejamento, de você montar esse seu projeto de produção, né? Já pensando nisso tudo. Eu tenho alunos, né, que fazem um ótimo trabalho com viveiro escavado no Pará,
por exemplo, e manda foto lá no grupo e fala assim, olha aqui, ó, resultado do que a gente está fazendo, resultado do que a gente aprendeu. E aí manda foto das despercas, aquelas caixas d'água, aqueles tambaquis gigantes lá, assim, tirando. Ou gente que manda foto, aluno do Rio Grande do Sul, por exemplo, que manda foto pra gente, nas despescas de tilápia, o caminhão parado lá. Paulo, olha aqui, tô tirando 10 toneladas, tô tirando 30 toneladas, tô tirando 50 toneladas. E vai mandando pra gente. Por quê? Porque segue os 4 As da piscicultura, que é o método que a gente aplica no nosso treinamento. Né? Gente que estava lá com 5 toneladas por hectare e pulou para 30 toneladas por hectare. Não é ao acaso isso. Né? Tem toda uma sequência para isso poder acontecer. Isso é para, por exemplo, para viveiros, né? Talvez ainda, ó, outra pergunta, né? Talvez assim que fica sabe aquela falando aqui na sua cabeça, nossa, mas Paulo tá falando esse tanto de coisa, mas produzir em tanque-rede é tão difícil, né? Tem que entrar na canoa, tem que remar, tem vento, tem chuva, eu não sei nadar, isso tudo pode me impedir de desenvolver a atividade. Olha, tem tudo isso mesmo. Tem sol, tem chuva, tem vento, tem lontra, tem pássaro, tem jacaré, tem água, tem sujeira que precisa ser limpa, tem mexilhão dourado que impede renovação de água, mas é uma atividade econômica que pode te trazer um rendimento extremamente satisfatório. Né? Ou talvez você pode pensar assim, produção em viveiro escavado, não dá dinheiro não, para com isso. Né? Aí o que eu quero te dizer? Né? O que eu aprendi nesses 40 anos, quase 41 anos de idade, vou fazer 41 no mês que vem. Quem dá dinheiro para você é pai, é mãe, é avô, é avó, é padrinho, é madrinha. É esse povo que dá dinheiro para você. Pode ter certeza que é. Ou você dedica a uma atividade, ou você rala, ou você dedica, ou você faz o serviço bem feito, ou você entra com compromisso, esforço e dedicação para você receber por isso, ou não vai para frente, ou não vai dar certo. Né? Tudo depende do esforço que você fizer. Sempre que você entender que você é bom para resolver o problema de alguém, de alguma pessoa, você será bem remunerado por isso. Né? Então, assim, a gente está falando da produção de peixe. Qual que é o problema? É comer peixe, alimentação. Então, se eu sou bom para produzir peixe, se eu sou bom para engordar peixe e vender para a população consumir, vai ter sempre trabalho para mim. Eu vou estar sempre vendendo peixe. Se o meu peixe for de qualidade, for competitivo comercialmente, se eu consigo montar toda essa estrutura e pôr essa engrenagem para rodar, fazer a minha piscicultura, transformar a minha piscicultura num negócio que abastece o mercado não vai deixar de comprar comigo. Porque o consumo de peixes não para e só aumenta. Tá certo? Então é muito possível acontecer tudo isso que eu estou te falando, mas depende do seu empenho, da sua dedicação, do seu compromisso, tá certo? Por exemplo, eu não teria essa quantidade de alunos que eu tenho se eu entregasse um treinamento ruim, né? Ou se eu não atendesse meus alunos nas minhas consultorias. Simples assim. Na minha opinião, viver escavado tem muita vantagem, mas é muita vantagem mesmo. Como bem-estar animal, eu acho que o bem-estar dos peixes ali no viveiro escavado é muito maior do que no tanque-rede. Tem muito mais espaço para eles dar um rolezinho lá dentro do viveiro, né? O custo de produção ele é um pouco menor. Você tem um controle total da qualidade da água. Você devolve uma água de melhor qualidade para o ambiente. Você tem algumas facilidades em relação a licenciamento ambiental, quando a gente começa a comparar viveiro escavado com tanque-rede. Você tem facilidade em realizar vazios sanitários, né, entre um lote e outro. Fazer a limpeza, a desinfecção daquele viveiro, que de repente você pode ter um pouco mais de dificuldade no tanque escavado. Né? Essas são algumas vantagens dessa estrutura produtiva. Mas, e o tanque-rede tem vantagem? Tem, claro que tem. Já falei várias e repito aqui, ó. Ciclo de produção mais rápido. Como é um confinamento, o peixe fica mais parado se alimentando, o ciclo de produção dele, até ele atingir o peso de abate, pode ser menor do que no viveiro escavado. Você consegue observar com maior facilidade o comportamento do animal. Você pode até entrar na água com a máscara lá, snorkel, tudo lá, e fazer as suas observações, né? Entender como é que o peixe o que está rolando ali dentro. Né? Eu faço muito isso quando eu vou dar consultoria em viveiro escavado, quando eu vou dar consultoria em tanque-rede, eu mergulho, eu quero ver como é que o peixe está lá dentro.
né? Eu quero entender como é que tá, o que está acontecendo ali, se tiver acontecendo algum imprevisto. Então vale a pena sim. O escalonamento ele pode ser talvez mais bem definido no tanque-rede. Olha, eu vou despescar 2 tanques aqui por mês, ou 2 tanques por semana, ou 2 tanques a cada 2, 3 dias. Você pode montar esse escalonamento lá dentro, né? Você pode ter várias espécies no mesmo local sem elas estarem misturadas. Então, respeitando o ciclo de produção de cada espécie, eu posso tirar esse tanque aqui hoje, esse tanque aqui amanhã. Daqui 2 dias eu tiro outro tanque, porque eu tenho várias espécies ali dentro. Eu tenho uma diversificação de espécies. E isso me permite fazer esse escalonamento de maneira mais tranquila. Disponibilidade de utilizar grandes massas de água como reservatórios de hidrelétricas, né? São algumas das vantagens. Às vezes você está aí reclamando, poxa vida, essa barragem chegou aqui, levou metade da minha fazenda, está debaixo da água. Tudo bem que eu fui remunerado por isso, mas eu perdi meu pasto, o que eu posso fazer agora? Vamos produzir peixe em tanque-rede. Está aí, está na beira da sua propriedade, está aí, sei lá, a 1, 2 quilômetros da sua sede, você iniciar sua produção em tanque-rede. Ou você comprou, adquiriu um lote na beira do lago aí, e, puxa vida, eu podia colocar alguma coisa para produzir aqui, né? Fazer um dinheiro aqui nesse negócio. Produz peixe em tanque-rede. Isso é muito possível. E é assim que acontecem as coisas. É assim que o negócio aparece para você. É assim que você começa a entender a piscicultura como um negócio. É isso que eu quero que você entenda. Lembrando, né? Vai depender, cada uma dessas estruturas vai depender muito do que você quer, ou do que o seu mercado quer, ou do que você tem disponível. Depende, né? Vai depender. Igual, por exemplo, olha que interessante, né? Existe homem perfeito? Existe mulher perfeita? Não. Né? Só de ser humano já é ser imperfeito. Né? Existe a estrutura perfeita? Olha, quase que existe. Né? Quase que existe a estrutura perfeita, que é aquela que vai realmente se adaptar à sua realidade. Se ela se adaptar bem à sua realidade, ela vai se encaixar com o que você procura, né? E precisa para poder desenvolver sua atividade. E mesmo assim você pode melhorar isso daí a cada ciclo de produção, tá certo? Toda essa organização, tudo isso que eu te expliquei até agora, você faz lá no seu planejamento, dentro do seu projeto de produção. Ou você vai ver isso aí com um técnico que vai fazer uma visita lá na sua área, vai te dar um relatório de viabilidade técnica lá, onde você quer implantar sua piscicultura, vai falar se é viável, sim ou não, ok? Tá precisando de uma vistoria técnica, de repente, entre em contato com a gente faz esse daí, entrega esse relatório para você, tá certo? A gente monta esse planejamento, monta isso daí, tudo junto. E aí você pode perguntar, quando é melhor usar o viveiro escavado? Né? Quando a sua área disponível for favorável para esse tipo de estrutura. Então, se o seu relevo for favorável, se a área que você tem disponível for favorável para isso, se você pode pegar água por gravidade, ou se você vai ter que bombear mais abaixo, você consegue montar a sua estrutura nessa área disponível, vai ser o viveiro escavado. Da mesma forma, o tanque-rede, se a sua área for compatível com isso. Lembra que eu falei, às vezes tomou metade da sua fazenda, o lago, ou você comprou um lote na beira do lago e quer colocar para produzir, é tanque-rede, não tem outra coisa para você fazer lá. Se você só tem aquele espaço e uma água de excelente qualidade.